Sábado, vão ser 2 dias de congresso. Sábado estará conosco o irmão Alcides pregando, e os irmãos da sede também louvando a Deus conosco. A gente convidou também a igreja do Eurico, que vai estar aqui. Os irmãos todos são nossos convidados para encher essa casa. Tem alguns folhetinhos de evangelismo aí. Você conseguiu entregar na rua, Lário? Alguns não. Já entregando? É? Glória a Deus. E a gente está entregando o folhetinho na rua, e você também pode convidar as pessoas para estar conosco falando de Jesus. Na sexta agora, 7h30, e sábado, 7h30, domingo de manhã não terá culto por conta de todo esse movimento da semana. Tudo bem? Glória a Deus. Glória a Deus, todo mundo bem informado. E vai ter o jantar de casais também. Olha que a gente aí tem o jantar de casais. É só falar com a Naná e dar o nome para ela. Pastor, mas é caro? Não, a gente na verdade pegou um valor simbólico só para a igreja, vai pagar quase tudo. E vai dar um presentinho no dia, então é um valor simbólico. Depois você fala com ela, ela vai te orientar melhor. Tá bom? Tudo bem? Então vai ser dia 20. Dia 13. Como eu lembro? É? Já vou deixar a mensagem para a Luana. Aleluia. Dia 13. Vai ser dia 13 de junho. Vai ser feijoada, já está tudo certo. Olha o glória, aleluia. Vai ser feijoada dia 13, pessoal, e jantar de casais. Tudo bem? Então, maiores informações é só falar com a Nathalie, que ela vai orientar. É só dar o nome para ela. A gente tem poucos casais. É isso? Quantos casais cabe lá? No máximo 25 casais. Então, se quer ir, já dá o nome para a Naná. Pastor, mas é um valor simbólico. Acho que é R$30 só, né? Só para comprar um presentinho mesmo para os casais, e o resto da igreja pagou tudo, tá bom? Glória a Deus. Falta alguma coisa? 7h30 da noite. Dia 13 de junho, 7h30 da noite. Vai ser um sábado, né? Meu aniversário, né? Hã? Meu aniversário. É seu aniversário? Beleza? Vamos aqui na nossa palavra. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5. Deus é bom. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5. Nesse friozinho, uma feijoada ia ser bom, hein? Olha que bênção. E coisa boa. Tiago, capítulo 5, versículo de número 13. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, falando no seminário sobre o livro do Pentateuco. E durante essa semana foi oportuno quando nós vimos que o sacerdote, ele andava com incenso. E toda vez que ele saía, ele ia colocando ali incenso sobre os lugares. Nós sabemos que naquela época era um símbolo. E qual é o símbolo do incenso? Oração. Então, no tabernáculo, no templo de Deus, todo lugar tinha oração. Desde a entrada até o final. Aleluia. Tudo tinha que ter oração. E o símbolo para as nossas vidas é que em tudo que você for fazer, primeiro, tem que ter oração. Aleluia. Amém? Isso vem para o Novo Testamento, Tiago, capítulo 5, versículo 13. Quem achou, diga amém. Amém. Está alguém entre vós aflito? O que diz? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes gratos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, ó Deus, a Tua palavra é um ensinamento vivo, real para a nossa vida. E, meu Deus, nós sempre falamos, ó Deus, ó Pai, querido, para os outros orarem. Mas nós queremos, ó Deus, contigo, aprendermos a orar. Aprendermos, ó Deus, ó Pai, o caminho da intimidade contigo. Nos ajuda nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Essa questão de oração é muito importante para todos nós. Eu vou dizer uma coisa muito simples, mas real. Na vida espiritual, ninguém sobrevive sem oração. Ninguém. O homem pode se mover fisicamente para todos os lugares, fazer um monte de coisa. Mas quando você fala de ser uma pessoa de Deus, viver no Espírito, você precisa orar. O Spurgeon, ele escreveu um livro, ele disse que a oração é como se fosse a respiração da alma. É muito interessante porque eles faziam práticas diversas de oração. Se eu não me engano, foi Spurgeon mesmo no livro Paixão pelas Almas. Ele diz assim, acho que era o fim, né? Bom, mas assim, um homem de Deus, ele pregou para muita gente, mas o pessoal perguntou qual o segredo, e ele disse assim: nunca sai o sol sem ele estar de joelho. Então, todos os dias, ele acordava antes do sol e orava. Outro contando sobre oração, porque ia fazer uma cruzada evangelística, ele disse: no começo da tarde comecei minha oração. A virada da noite eu comecei a clamar a Deus misericórdia. No começo da manhã eu pedia pelos perdidos. Mais ou menos perto do meio-dia eu suava, transpirava e clamava a Deus pelas nações. E no final da tarde findou minha oração. 24 horas de oração. Então essas coisas movem nosso coração para saber que sem oração as coisas não dão certo. Oração é intimidade, é relacionamento com Deus. E como vai dar certo se você não tem relacionamento com Deus? Como que vai dar certo se eu não tenho relacionamento com Deus? Não é ouvir falar de Deus, não é apenas vir na igreja, não é apenas ter contato com um com o outro. É comunhão, é relacionamento com Deus. Nosso Deus é vivo. O nosso Deus está nessa manhã no nosso meio. E nós precisamos chegarmos perto dele. Pastor, mas é difícil se aproximar de Deus. Ouça o que disse Jesus em Mateus capítulo 6. Assim deveis orar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Uma oração tão simples, mas ela chama Deus de Pai. Pai nosso, é o meu Pai, é o seu Pai também. Então não é necessário de palavras complexas ou de coisas difíceis. Quando acordar, peça ao Senhor: Senhor, me ajuda nesse dia, dá-me forças, me leva, Senhor, em paz, me traz segurança, guarda a minha casa, guarda a minha família. É isso que Deus espera de nós. Não como aquele que se aproxima de longe e diz Senhor, não, mas como aquele que diz: Pai nosso que estais no céu. Amém? Tem um texto da Bíblia Sagrada que diz que quando Abraão ele manda a outra esposa dele embora, que era Agar, e o filho dele Ismael, porque Deus mandou Abraão fazer isso, a mãe ficou de longe e via só o menino morrer, porque os dois estavam no deserto, não tinha mais água, não tinha mais como. E Deus ouviu o choro do menino. Você vê que até o grito das crianças Deus ouve. De tão precioso que é para Deus a vida humana. E sendo Deus tão bom, Ele enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar, para nos dar a liberdade, o direito de orarmos a Deus e clamarmos ao Senhor. Amém? Então, oração vai de relacionamento. Relacionamento com Deus. É isso que Deus espera de nós. Irmãos, não estou falando de palavras complicadas, eu estou falando de um sussurro da alma. Se Deus ouve o choro de uma criança que mal sabe falar, que dirá o seu sussurro, o seu sofrimento, o seu lamento, a sua dor e o seu pedido, Deus sabe que você precisa. E você não precisa orar que nem um pastor, e não precisa ter todo esse repertório de oração que os obreiros têm. Você só precisa abrir o coração sincero e entender que Deus quer ouvir você, quer ter você, quer estar compartilhando com você da sua vida, desse momento. Oração é todo lugar, oração é toda hora, oração é todo momento. Amém? Eu vou pedir para abrir aqui, se for possível, acho que está em 1 Timóteo 2,8. Se for possível, 1 Timóteo 2,8. Eu acho que é 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Oração tem que estar em todo lugar.
Vou chamar os meus parentes para vir em casa ali. Vou pedir a Deus que seja um dia bom, um dia de felicidade, que as pessoas que entraram na minha casa sejam felizes, que venham em paz, que voltem em paz. Amém? Vou fazer um aniversário. Puxa vida, eu vou pedir a Deus que abençoe, que o maior presente seja a presença dele em nossa vida. Irmãos, oração é em todo lugar, cabe em todo lugar. A gente às vezes percebe que as pessoas chegam meio agitadinhas, quando você começa a orar, já começa a acalmar. Por quê? Porque oração é em todo lugar. E qualquer um pode orar. Não é necessário que seja o pastor ou o obreiro. Qualquer um pode orar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Qualquer um pode ser colocado. O texto que a gente leu está aqui, ó. Está aqui, Tiago. Aqui. Só vou levantar o óculos aqui. 16. Portanto, confessai os vossos pecados uns e orai uns pelos para serem curados. Amém? Então, quem que vai orar por mim? O irmão que está do meu lado. E eu vou orar por ele. E Deus é quem faz o milagre. Não é o pastor que faz milagre, é Deus quem faz a obra. Amém? Eu sei que a gente pede, às vezes, para o presbítero, e o texto está dizendo, chama o presbítero à igreja. Amém, essa é a obrigação do pastor. Mas se não tiver o pastor lá, você pode orar. Senhor, abençoa minha casa, netinho ali, né? Abençoa o meu netinho, Senhor. Abençoa ele, Senhor. Tira aqui, meu Deus, o impedimento das barreiras, que seja uma bênção. Claro que pode. Ah, pastor, meu filho. Chama o teu filho, filho, vamos fazer uma oração aqui em casa. Vem aqui em casa que a mãe vai orar por você, o pai vai orar por você. Vai dar tudo certo, filho, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas não tem que ir na igreja? Não, tudo bem, se for na igreja é ótimo. Mas qualquer um pode orar. Qualquer um pode clamar a Deus, porque oração é relacionamento com Deus. Aleluia. Alguns privilégios da oração que são contemplados para a vida daquele que ora. Privilégios da oração que acontecem na vida daquele que ora. Primeiro, olha o que diz aqui, a gente leu. Está alguém entre vós aflito? Ore. Fala para o seu irmão, está com problema? Ore. Parece impressionante. Parece impressionante. Mas assim, como que pode, né? Alguém vai lá e fala algumas palavras e o negócio mudou. E é assim que acontece. Irmãos, se você tiver uma vida de oração, você vai ver que antes de falar com o chefe, você tem que falar primeiro com Deus. Amém? Antes de pedir a noiva em casamento, você tem que pedir primeiro a Deus. Senhor, abençoa, né? Mateus olhou para mim ali, mas é isso mesmo, Mateus. Glória. Aleluia. É verdade. Tudo tem que ser orando primeiro a Deus. Vou falar com o meu sogro. Não, vou falar primeiro com Deus. Na verdade, eu falo primeiro com Deus. Aleluia. O Lário está dando risada. Mas é verdade, Lário. Que às vezes a pessoa fala, não, eu vou lá tomar satisfação. Mas você já orou por esse propósito? Você já colocou ele diante de Deus? Se tinha uma coisa que Davi era um homem que orava em tudo que ele ia fazer. Teve algumas guerras que Davi orou e o Senhor disse, vai porque eu vou ser contigo. Outras batalhas o Senhor disse, vai e você não vai lutar, você só vai ver o inimigo caindo, glória a Deus. E teve outras batalhas que Deus disse, você não vai. Como assim, Senhor? Os homens estão aqui, as espadas estão afiadas e o Senhor disse, você não vai. Você não vai, você vai para cá, você vai para lá, mas você não vai. E amém, louvado seja Deus. Porque na oração, você vai colocar diante de Deus, você pode ouvir 3 respostas, sim, não e espera. A gente sempre quer ouvir o sim, né? E se o Senhor disser não? Como eu li aqui no seminário, que quando Moisés, eu falei aqui no seminário, que quando Moisés, ele ouve de Deus, fala com a rocha, ele bateu na rocha. E o Senhor disse, por conta que você bateu na rocha, você não entra na terra prometida. Você não entra. Deus falou assim, você não entra, porque você tinha que ter glorificado o meu nome. Eu falei para você falar e você bateu. Então você não entra. Pronto. Aí ele insistiu com Deus algumas vezes, e a última vez no dia da morte dele. Senhor, não me mata, não deixa eu morrer não. Eu quero entrar. O Senhor disse, vamos mudar de assunto, porque isso aí já está determinado. Pode mudar de assunto. Porque às vezes não é plano de Deus. E às vezes o não de Deus é o melhor para a sua vida. É o melhor para a minha vida. Mas como que eu vou saber disso se eu não oro? Como que eu vou saber quais são os planos de Deus para mim? Pastor, mas eu leio a palavra. Pastor, eu fui até o profeta. A pior coisa que você pode fazer é ir até o profeta se você não orar a Deus.
Porque o profeta pode falar muita coisa de Deus, mas pode falar muita coisa da terra, muita coisa da carne, muita coisa dele mesmo. E como que você vai saber se você não tem direção de Deus? Antes de consultar o homem, consulte primeiro a Deus. Aleluia. Antes de buscar conselho de homem, busque primeiro a presença de Deus. E todos nós, em nome de Jesus Cristo, temos acesso a Deus. Oração não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Nós precisamos orar. Amém? Glória a Deus. Pastor, qual a posição melhor? Às vezes deitado na cama, às vezes de joelho embaixo, do lado da cama, às vezes sentado, às vezes sozinho, às vezes no meio de todo mundo, às vezes andando, às vezes no carro. Não sei, é relacionamento com Deus. Mas sem oração não é possível uma vida espiritual. Sem oração não é possível. Não há possibilidade alguma de um obreiro, de vocês meninas, de qualquer pessoa aqui conseguir se manter sem oração. Oração é como se fosse um momento de você se renovar, se fortalecer, renovar o seu espírito na presença de Deus. Esse relacionamento, proximidade com Deus traz vida, amados. Vida e vida com Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu separei outros textos e agora está em Tessalonicenses. Olha o que diz em Tessalonicenses. Está aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 5. Não, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 17. Orai sem? Glória a Deus. Quando que a minha oração para? Em momento nenhum. Às vezes, irmãos, a gente não está falando por fora, mas o coração está pedindo a Deus. Senhor, tem misericórdia. No trânsito, irmãos, é oração toda hora. Senhor, dá livramento, dá vitória. Meu Deus, tem misericórdia. Não é verdade, irmão? A gente, quando pega na direção, fala, Senhor, toma conta, guia, vai, me leve em paz para a segurança. Porque assim parece um desespero, mundo de ninguém, coisa que o povo anda louco, assim, coisa que você fala, Senhor, vai me dando, põe teus anjos, Senhor, acampados em volta desse carro. Quando eu vou fazer um serviço, irmãos, eu sempre coloco, Senhor, eu estou aqui, mas que seja a tua mão me guiando. A irmã é professora também, quantas vezes vem pegar salas difíceis? 40, 50 alunos ali difíceis, que já estão com problemas e que às vezes têm problemas, aí você fala, Senhor, me ajuda, entra comigo, me dá a vitória. E é uma bênção. É uma bênção. Porque a gente não sabe o que fazer, não sabe como agir, mas Deus, Senhor, vai na nossa frente e nos capacita, irmãos. Esse é o caminho da nossa vida. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vou te contar uma coisa. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é tomar decisões sem orar primeiro. E orando e colocando diante de Deus, ouvir e obedecer aquilo que Deus está ministrando e colocando em nossa vida. Olha o que a Bíblia diz sobre Balaão, homem de Deus. Balaão era um homem de Deus. Ele orou ao Senhor, porque veio um rei na porta dele chamado Baraque e deu para ele uma fortuna, muito dinheiro. Ele disse, vem comigo, eu quero que você apresente uma obra para mim. E assim, a missão dele era abençoar pessoas, era o que Balaão fazia. E ele entrou dentro de casa e orou e disse, Senhor, e aí? O Senhor disse, você não vai. E ele disse, Baraque, pode ir em paz. Deus disse para eu não ir. Aí Baraque voltou e disse assim, mas eu te dou mais. Eu dou mais dinheiro porque eu quero que você venha comigo. Ele entrou e orou de novo. O Senhor disse, você não vai. E ele ficou lá dentro, remoendo. Sabe o que ele fez à noite? Pegou a jumenta aí e foi. Mas o que Deus disse? Você não vai. Na verdade, Deus disse assim, se ele voltar amanhã, se eu não me engano, esse é o contexto. A primeira vez Deus disse, você não vai, e o Senhor disse depois, quando ele orou à noite, se ele voltar amanhã, você vai, mas você só vai fazer o que eu te disse. Aí no meio da noite, largou a jumenta e foi. Mas o Senhor disse, se ele voltar amanhã. Está vendo? A gente é o que? Precipitado. A gente quer fazer as coisas na hora, não é? Sabe quanto tempo Abraão orou e pediu a Deus um filho? Quem sabe? Alguém lembra? 25 anos. Ele tinha 75 quando Deus deu a promessa. 100 anos ele pegou o filho dele no colo. 25 anos. É pouco tempo? Sabe quanto tempo Jacó demorou para poder sair de uma situação de cativeiro, de humilhação? 21 anos.
E a história de Jacó é tão bonita que quando o sogro dele, Labão, vem jogar na cara dele que ele era um ladrão, que ele roubou tudo, ele disse assim: eu trabalhei para você durante 14 anos sem ganhar uma ovelha, só pela mulher e pelos meus filhos. Durante 7 anos eu trabalhei, se sumisse uma ovelha eu que pagava. Eu não dormia, você mudou meu salário 10 vezes. Porque ele trabalhava por comissão. E toda vez que Labão percebeu que ele estava ganhando, Labão mudava. Você mudou meu salário 10 vezes. Eu passei madrugadas acordado, porque se sumisse uma ovelha eu que pagava. E você disse que eu sou ladrão? Deus viu o meu sofrimento. Deus viu a minha oração e me abençoou. Quantas madrugadas esse homem orou, gente? Eu não estou falando madrugada do Brasil, não. Madrugada lá é 0 grau, menos 5 graus. Ele ficava acordado a noite inteira porque era a hora que os predadores iam comer as ovelhas. E ele tinha que dar conta do rebanho. 21 anos nessa vida, não é brincadeira não. Aí as pessoas dizem: não, você está dando certo na sua vida porque é vida de oração, amados. Você tem que apresentar o Senhor aos seus filhos. Seus filhos são uma bênção, mas tem que aprender a orar, tem que aprender a buscar o Senhor. Não adianta brigar. E não adianta querer ser principal. Balaão era homem de Deus. O Senhor disse: se ele voltar amanhã, você vai. Ele foi no meio da noite, porque a gente é apressado. A gente quer fazer o que quer. A gente pede a Deus, mas na verdade a gente quer fazer o que quer e não o que Deus quer. E ele foi. Sabe o que aconteceu com Balaão? O anjo queria matá-lo durante 3 vezes. A primeira vez o anjo, e ele estava tão cego. Ele estava tão cego que ele não viu o anjo e a mula viu. A primeira vez o anjo ia matar ele, assim, cortar ele no meio. Tinha um lugar para desviar e a mula, a montaria dele, jogou ele no meio dos espinhos. Assim, ele ficou tão bravo. Assim, tem estrada, você me joga no meio do espinho, deu uma surra na bichinha. E continuou. A segunda vez, estava no meio do espinhadeiro, tinha umas pedras, ela para desviar, jogou ele no meio das pedras, ele todo ralado, deu outra surra na bichinha. Aí na terceira vez não tinha por onde passar e ela empacou. Ela sentou, aí ele ficou bravo. E bateu, e bateu, e bateu. Deus abriu a boca da mula e disse assim: quantas vezes eu te servi e nunca fiz isso? Você me espancou a terceira vez e as 3 vezes foi porque o anjo queria te matar. Aí Deus abriu o olho dele e viu o anjo que estava na frente, não tinha como passar. Ele pediu perdão ao Senhor. Porque um homem que não ora, uma mulher que não ora, fica cego espiritualmente, irmãos. Perde a visão espiritual. Pastor, mas eu leio a Bíblia, ele não entende. E se entende, o coração não está quebrantado para receber a vontade de Deus. Ah, mas eu entendo Bíblia. Se entende, deveria orar para que o seu coração esteja quebrantado para receber ali a palavra de Deus. A palavra é semente. A oração é como se fosse água para regar o nosso coração. Você recebe a palavra e ora para que essa palavra cresça, frutifique, que você tenha fé, para que ela gere na sua vida o milagre que você precisa. Sem oração não dá, mano. Não dá. Pastor, eu tenho 5 crianças, que hora que eu vou orar? Não sei. Quem sou eu? Ora enquanto você arruma a casa. Ora quando as crianças forem dormir. Ora quando você acordar de manhã. Tem gente que gosta de orar sozinho, quando está sozinho em casa, coloca o louvor. E aí que louva mesmo, aí que ora mesmo. Deixa Deus agir. Oração é comunhão, é relacionamento, e você estabelece o relacionamento. Uma coisa eu tenho a te dizer: sem vida com Deus, sem relacionamento com Deus, não existe vida espiritual. Uma igreja que não ora, na verdade é uma igreja que aparece fisicamente, mas espiritualmente ela não tem expressão nenhuma. Amém? Qual que é o caminho que nós precisamos? Orar sem cessar. Em todo, mas não acabou ainda não. Olha o que diz aqui, ainda no capítulo. Eu falei, agora 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, eu acho que é 2:13. Não. 2 Tessalonicenses. Aleluia. Glória a Deus. Eu não achei aqui. Glória a Deus. 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Versículo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Versículo 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor seja livre, tenha livre curso e seja glorificada como também entre vós. Até para pregar a palavra, a gente precisa de intercessão. No meio do culto, ora a Deus, Senhor, abençoa o pregador, abençoa o levita, abençoa o diácono, Senhor.
A gente, mas o pastor não fala coisa com coisa. Você está orando pelo seu pastor, pelo obreiro. Minha esposa, pastor, tem hora que eu acho que ela está meio doidinha da cabeça, então ora por ela. Você intercede pela vida dela. Meu esposo, pastor, tem hora que ele fala que não quer. Ora por ele. Amém? Mas, pastor, o que vai mudar a minha oração? Eu vou terminar onde a gente leu. A oração feita por um justo. Um justo. Ela muda muita coisa. Glória a Deus. A oração feita por um justo, ela muda muita coisa. A gente às vezes não entende e não sabe o que Deus pode fazer por uma oração. Mas olha, eu vou contar para você apenas 3 coisas que Deus fez através da oração. Eu falei aqui no seminário que Ana, ela foi no templo e ela orou a Deus. O que ela queria? Um filho. Ela queria um filho. Um filho que ela queria. E Deus ouviu a oração de Ana e deu para ela um filho. O que ela fez? Ela devolveu a criança. Ela disse: se o Senhor me der um filho, eu devolvo. Porque todo primogênito é do Senhor. A lei dizia isso. E ela tinha que devolver o filho no tempo ou pagar uma quantidade em ouro, em prata, geralmente. Resgate era pago em prata. Uma quantidade em prata para resgatar o filho e ter o filho com ela. Então era como se ela fosse dar uma oferta grande no templo. Toda criança primeira, todo macho primeiro, todo menino primeiro que nascia, tinha que dar uma oferta na igreja, no templo naquela época, ou então deixar a criança para servir a Deus, porque o primogênito era do Senhor. Era a lei. E ela diz assim: eu não vou tirar essa criança, eu não tenho mais filho, mas esse filho eu orei e o Senhor me deu. Ele é do Senhor. Irmãos, quando a gente ora ao Senhor, Deus responde. Sabe o que aconteceu? Ela teve outros filhos e Samuel foi uma bênção na presença de Deus. A oração de Ana mudou a nação de Israel. Porque a partir de então, Deus tira a descendência de Eli, o sumo sacerdote, que era uma descendência pecaminosa, que fazia um monte de coisa errada, e coloca a descendência de Samuel, que era um homem santo, um homem que a oração de uma mulher mudou o destino de uma nação. A oração de uma mulher. Amém? De uma mulher. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. A segunda história que eu vou contar, muita gente não sabe. O nome dela é Raabe. Ela era uma prostituta. Às vezes as pessoas acham que essas pessoas não podem orar. Qualquer um pode orar, independente da situação. Se a pessoa se arrepender, o Senhor ouve e o Senhor responde. Sabe o que ela orou? Ela disse: homens de Deus, peçam a Deus pela minha vida. Que Deus, o Senhor, veja, eu quero sair dessa situação, eu quero mudar de vida. E os espias fizeram um trato com ela, dizendo assim: quando a gente entrar na cidade, você fica dentro da sua casa, coloca um fio de escarlate na tua porta, ou seja, um pano vermelho, e ninguém vai entrar na tua casa. E assim foi. Quando invadiram Jericó, Raabe teve uma nova chance, uma nova mudança. Não só ela, mas a casa dela, todos que estavam dentro da casa dela e a família dela. A oração dela mudou a casa dela, mudou a família dela, mudou a vida dela. E ela saiu de Jericó, que era uma cidade de pecado, para uma nova vida na presença de Deus. A oração de uma pessoa salvou toda a sua família. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a terceira oração é a oração de Davi. E essa eu quero ler. Está no Salmos de número 51. Você quer abrir comigo? Salmos de número 51. A gente vai terminar aqui, tá, igreja? É claro que o conceito de oração é muito amplo, mas sem oração não tem vida com Deus. Sem oração não há ministério, não há obra. Pastor, eu não sei orar. Comece falando com Deus: Senhor, muito obrigado, eu te agradeço. Glória a Deus. Mais um dia, bom dia, Espírito Santo de Deus, dá-me força. Fale com Deus, irmãos. Como você fala com um amigo, como você fala com alguém que está aí do seu lado, e ele é o seu amigo, ele está aí do seu lado. Salmo de número 51. Os irmãos acharam? Oração de Davi. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, acharam? Acharam primeiro que eu, então. Como é que a gente ora? Vou te mostrar. Os irmãos acharam o Salmo 51? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha
iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. E fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria e regozija-me os meus ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da tua salvação. Sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te compraste de sacrifício, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Oh glória. O que Deus deseja de nós? Coração sincero, uma alma voluntária, alguém que diga: Senhor, eu não sou nada, na verdade eu nem mereço. Como disse Davi, né? Eu fui criado em iniquidade e a minha mãe não era santa, ela era uma pecadora também. Mas cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito voluntário, me ajuda a glorificar o teu nome. Eu sei que o Senhor não quer nada de sacrifício, o Senhor quer um coração contrito e quebrantado. Não retires de mim o teu Espírito Santo, Senhor, e me dá a alegria da tua salvação. Não é uma oração perfeita? É isso que nós precisamos. Nada de complicação, apenas um coração voltado para Deus. Amém, queridos? Essa primeira oração você vai fazer sentado mesmo. Eu quero que você curva a sua cabeça. A gente fala de oração orando, né? Não é assim? A gente fala de oração orando. E que a sua vida seja assim também. Olha o Senhor agora. Se você quer sussurrar no seu coração, ore a Deus. De repente você não tem orado como deveria. A sua vida de oração está bem diferente do que era antigamente. O Senhor Jesus, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo. E eu preciso orar, e você precisa orar. Nós precisamos orar e apresentar ao Senhor. Tem muita coisa, na verdade, que a gente deixou de orar, deixou de apresentar ao Senhor. E muitas vezes ficou muito difícil em oração. Mas essa é uma manhã que nós vamos apresentar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Longe de mim, Senhor, queria apresentar uma oração perfeita. Uma oração, meu Deus, erudita, cheia de palavras, meu Deus, ó Pai, de forma coloquial, Senhor, ou mesmo, meu Deus, ó Pai, de língua culta, Senhor, meu Deus. O que eu mais espero, Senhor, é que o céu se abra a toda vez, meu Deus, ó Pai, que eu a Ti vier em nome de Jesus. Por isso, meu Deus, eu sempre clamo o sangue do Senhor sobre a minha vida, Senhor. Estou certo, convicto, Senhor, que sem oração não será possível nem vencer a carne, nem vencer a tentação, nem vencer o inimigo. A igreja que ouve essa palavra é uma igreja nova, uma igreja que está começando agora contigo, Senhor. Mas o princípio de tudo começa com oração. Oração quando eu vou trabalhar, oração quando eu me levanto, oração quando eu vou, às vezes, fazer as minhas atividades, e quando eu volto das minhas atividades, quando eu pego o trânsito, quando eu estou chegando em casa, quando eu converso com os meus filhos, quando eu converso com a minha esposa, quando eu vou me deitar na madrugada, oração pela igreja, oração por tudo, Senhor. Eu aprendi, meu Deus, ó Pai querido, que a oração é como se fosse meu respirar, Senhor. Quando eu tenho que falar, quando eu tenho que me abrir, quando eu tenho que colocar, meu Deus, ó Pai, em uma situação angustiante adiante do Senhor que eu apresento. E, meu Deus, até hoje, até aqui, eu só posso dizer, meu Deus, do alívio que eu tenho, Senhor, de ter colocado diante do Senhor a minha vida, o meu coração, a minha casa, a minha família, aquilo que é difícil, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não entendo, Senhor, tudo aquilo que atormenta, tudo aquilo que angustia, tudo eu coloco em teu altar, Senhor. Porque se veio a mim, Senhor, meu Deus, com certeza, meu Deus, ó Pai, o Senhor permitiu. E eu não sei, meu Deus, muitas vezes como resolver ou como fazer, mas tudo eu coloco diante do teu altar, ó Deus.
É a tua igreja lá comigo nessa manhã, Senhor. Que seja, meu Deus, um tempo assim de comunhão com o Senhor. Meu Deus, a oração não é uma mão única, Senhor. Vem coisas que o Senhor traz para nós. O coração está mais apercebido, a alma está mais aberta, Senhor. Meu Deus, a nossa vida quer mais. Oh, meu Deus, a nossa alma deseja mais, Senhor, meu Deus. A gente, meu Deus, não vai ficar tão apercebido que as coisas espirituais entram pelo nosso ouvido e descem já para o coração. E o Senhor começa, meu Deus, a trabalhar de maneira poderosa, Senhor. Às vezes num comentário, às vezes na voz de uma criança, às vezes, meu Deus, numa pregação, às vezes no louvor, o Senhor começa a trabalhar de maneira poderosa, Deus. E às vezes o nosso coração endurece, ele é quebrantado pelo mover do teu Espírito, meu Deus, que vem na oração. Espírito Santo de Deus, aleluia, aviva a nossa vida, Senhor, para uma vida de santidade, uma vida de oração, a uma vida de renovação na tua presença. Aquele que não estava orando a partir de hoje, que volte a orar, que tenha vontade, que tenha desejo, que queira orar, Senhor, que queira falar contigo, Deus, aleluia. Oh, meu Pai, que cada um que aqui veio nessa manhã, que saia daqui, meu Deus, para sussurrar na madrugada contigo, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia, move as águas, Senhor, aleluia, move, meu Deus, de maneira poderosa, abre o nosso entendimento, os nossos olhares espirituais, para uma vida, meu Deus, ó Pai, aberta ao Senhor. Isso tudo pela oração eu te peço em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Aleluia! Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares faltar, maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder, seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares faltar. Com minha oração, amados, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares faltar, se orares sem o teu coração, sem o teu coração, pela paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir, foi por Deus não sentir, que tua alma se abriu, quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o
dessa preocupação. Chega de angústia. Coloca tudo, ó glória, coloca a tua casa, coloca a tua família. Chega de angústia, chega de estresse, chega de preocupação. Senhor, eu vou colocar agora em tuas mãos. Eu vou confiar em ti, eu vou confiar na tua presença. Eu coloco em tuas mãos o meu filho, eu coloco em tuas mãos a minha filha, eu coloco em tuas mãos a minha casa. Senhor, eu ando preocupado demais, nem comendo eu não consigo esses dias, Senhor. Senhor, eu estou trabalhando, estou dirigindo, eu tenho medo até de bater o carro, porque a minha cabeça vai para longe. Mas hoje eu entendi, Senhor, que eu tenho que orar e apresentar ao Senhor, aleluia. E é o Senhor quem vai tomar conta a partir de hoje, Senhor. Eu coloco tudo em tua presença, glória. Coloca na mão de Deus, coloca na mão do Senhor. Fala, Senhor, eita meu Deus, eu coloco essa situação em tuas mãos. Eu já falei, eu já briguei, eu já gritei, mas a partir de hoje, Senhor, eu entrego a ti a minha vida. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem quando tudo deixares voltar. E a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus.